essa história fica cada vez mais sinistra. O que virá por aí? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O caso Jeffrey Epstein já vem rolando há algum tempo. Recentemente teve novas revelações dramáticas. A juíza Esther Salas, que é juíza de um dos casos envolvendo o Epstein, sofreu um atentado ontem, dia 19 de julho. Um homem vestido como entregador da FedEx tocou na porta da casa da juíza em Nova Jersey. Ele foi atendido pelo filho da juíza, Daniel, de 20 anos. Imediatamente o homem sacou uma arma e matou o garoto a tiros. O marido da juíza foi em socorro do filho e também foi alvejado, está em estado crítico no hospital. A juíza em si estava no porão da casa e não foi alvejada. Como se não bastasse, esse homem, identificado posteriormente como Roy Dan Hollander, um advogado, foi encontrado morto em Nova York hoje, dia 20, na parte da tarde, num local a cerca de 2 horas de distância da casa da juíza. Bom, esse advogado já enfrentou essa juíza em casos no passado, então pode ser que se trate de mera vingança sem nenhuma relação com Jeffrey Epstein. Mas nesse caso é difícil descartar alguma coisa. Essa história de Jeffrey Epstein é muito complicada. Vamos relembrar esse caso porque já está rolando há algum tempo e tem muitas variáveis envolvidas. Nosso primeiro vídeo sobre esse caso foi feito em 11 de agosto do ano passado, logo após a notícia do suposto suicídio do Jeffrey Epstein. Mas o caso vai até antes disso. Primeiro é importante explicar quem é Jeffrey Epstein. O cara é um corporativista multimilionário americano. Ele nasceu numa residência de classe média no Brooklyn. Segundo informações, era um rapaz muito inteligente e logo entrou para o ramo de investimentos financeiros. Amealhou fortuna, primeiro trabalhando num banco de investimentos como empregado, mas fez tanta grana que saiu de lá e montou a sua própria corretora de ações, onde ficou multimilionário. Até 2008, ele era visto assim, um playboy rico que era amigo da maior parte da elite intelectual e financeira do mundo todo. Tinha muitos conhecidos em Nova York e em Hollywood. Particularmente lá nos States, ele era muito ligado aos Clinton, Bill Clinton e Hillary Clinton, bem como vários outros nomes do Partido Democrata. Mas ele tem conhecidos no mundo todo, inclusive Donald Trump. Pois bem, em 2007 a coisa deu problema. Uma mulher acusou ele de pagar garotas de 14 anos por sexo em seu apartamento em Manhattan e em sua casa na Flórida. Ele foi acusado formalmente pelo crime e fez o chamado plea bargain, que é quando o acusado se declara culpado em troca de uma pena um pouco menor. Assim o caso é mais rápido, não precisa muita investigação, e lógico que o plea bargain é algo positivo, mas pode ser alvo de abusos. Repare, ele foi condenado a pena de 13 meses de reclusão em 2008 e o registro como sexual offender, ou seja, ficou no cadastro de predadores sexuais. Só isso. Em tese, ele cumpriu esses 13 meses de reclusão, na verdade no meio do caminho ele foi liberado para cumprir no semiaberto, só que depois dessa primeira condenação, outras mulheres começaram também a contar casos. Há histórias malucas, é muito difícil saber até onde vai a verdade e onde entra a vontade também dessas mulheres de tirar uma casquinha da fortuna do cara. O falecido deixou 635 milhões em patrimônio, o cara tem uma ilha no Caribe, muito dinheiro. Não é de se estranhar que algumas dessas acusadoras queiram só tirar algum dinheiro do cara. Mas existem histórias também bastante consistentes. Segundo algumas das acusadoras, se tratava de um harém, essa ilha dele no Caribe, onde ele levava meninas menores de idade e grandes personalidades do mundo para usarem as meninas como escravas sexuais. Os ricaços amigos do cara iam no jatinho dele, que foi apelidado de Lolita Express. A ilha em si era conhecida como Pedophile Island, ou Ilha dos Pedófilos, e ficava nas Ilhas Virgens Britânicas, um pequeno arquipélago no Caribe. Nas acusações existem casos antigos, como uma menina que precisou ser trazida às pressas para um hospital em Honduras devido a estar inconsciente. Isso havia acontecido em 2001. A menina se recuperou, alegaram ter sido uma batida de cabeça acidental e tudo ficou por isso mesmo. Deve ter sido muito fácil para ele convencer todo mundo que foi um acidente, certo? É só jorrar dinheiro para um monte de gente e pedir a ajuda de alguns amigos poderosos. Veja, esse caso aconteceu antes mesmo do primeiro caso que foi à justiça em 2008. Mas parece que existem casos depois também, ou seja, mesmo condenado, mesmo enquanto estava cumprindo a pena em regime semiaberto, existem registros
registros de que ele cometeu tais atos. Quando essa segunda leva de acusações veio à tona, gerou um escândalo forte lá nos Estados Unidos. Como era de se esperar, o pessoal alegando que o plea bargain original havia sido muito leve com ele. Um secretário do Trump, que foi um dos promotores responsáveis pelo acordo original, foi demitido e está sendo processado por isso. Realmente, acusações múltiplas de pedofilia e o cara pega apenas 13 meses e no meio do caminho ainda vai para o semiaberto, parece bem leve realmente. E quando ele foi preso essa segunda vez, logo começaram as piadas de que ele iria se suicidar. Por que isso? Bem, essa segunda leva de acusações estava sob sigilo da justiça de lá, como eles chamam de sealed, acordo sealed. Então ninguém tinha exata noção de quais eram as alegações e provas de parte a parte. Mas lógico que alguma coisa sempre vaza. E, segundo dizem, há casos envolvendo o príncipe Andrew, que seria frequentador da ilha do Jeffrey Epstein. O príncipe Andrew é o irmão mais novo do príncipe Charles, mas principalmente alega que tinha muita coisa sobre Bill Clinton. Pois bem, existem uma série de casos em que pessoas que acusavam Bill Clinton de crime se suicidaram em algum momento. Se tiver curiosidade, pode procurar na internet sobre o Clinton Body Count, ou contagem de corpos dos Clinton. E de fato, o próprio Jeffrey Epstein tentou suicídio algumas semanas depois de ser preso, motivo pelo qual ele foi colocado no chamado Suicide Watch, ou seja, guarda especial anti-suicídio da penitenciária. Isso significava que sempre havia um guarda vigiando ele para evitar que ele se suicidasse, bem como uma câmera gravando a cela dele 100% do tempo, para alertar os guardas caso ele tentasse suicídio. A grande preocupação de todo mundo envolvido é que o cara resolva fazer uma delação premiada. Como fazer um plea bargain como da outra vez não vai rolar, né? O primeiro foi até acusado de ser muito leve, ele poderia fazer um acordo de delação premiada com os promotores, apresentando nomes de pessoas importantes que foram cúmplices dele. Daí estamos falando dos Clinton, do príncipe Andrew, mas não só desses. Toda a nata da sociedade de Nova York era amiga do cara. Muita gente importante, muita gente rica e poderosa pode entrar nessa delação premiada dele. Então, no dia 10 de agosto de 2019, antes de qualquer acordo com a promotoria, adivinha, o cara se suicidou. Se suicidou segundo o leitor da Folha, claro. A câmara da cela dele apresentou mau funcionamento e não gravou o momento do suposto suicídio. O guarda que deveria vigiá-lo 100% do tempo acabou sendo desviado para algum outro lugar devido a uma emergência. A cela dele, que não tinha nada que ele pudesse usar como corda, justamente porque ele estava no Suicide Watch, mesmo assim ele fez uma corda com alguma coisa, sei lá, papel higiênico, e conseguiu se suicidar. Olha, eu não sou um cara que curte teorias da conspiração. Acho que geralmente a explicação mais simples é a mais correta na maior parte das vezes. Acho pouco provável essas histórias em que todo mundo precisaria estar mentindo, simplesmente porque isso seria caro demais, difícil demais. É impossível um grande número de pessoas manter segredo por muito tempo. Mas nesse caso aí, sinceramente, teoria da conspiração eu acho que seria achar mesmo que ele se suicidou. Tá na cara que ele foi morto por alguém. Pois bem, o pessoal rico de Nova York, lá de Hollywood, os Clinton, puderam então respirar aliviados com o suicídio do cara, suicídio segundo o leitor da Folha. Isso até o dia 2 de julho de 2020. Nesse dia foi presa Ghislaine Maxwell, que era amiga / namorada / cafetona do Jeffrey Epstein. Eles têm um relacionamento desde o início dessa história toda e ela está sendo acusada de justamente administrar essa ilha do Jeffrey Epstein e também de ser responsável por aliciar as meninas. Ela estava escondida em uma propriedade do Epstein no interior de New Hampshire. Novamente, as luzes vermelhas se acenderam na cabeça desse pessoal. Essa mulher pode fazer uma delação premiada, pode entregar nomes, ela sabia de tudo o que o Jeffrey Epstein sabia. O advogado dela disse que ela não pretendia denunciar ninguém. Aliás, provavelmente ele falou isso justamente para poupar a vida dela. Mas quando ficar claro que o tempo de cadeia que ela terá que enfrentar pode ser muito longo, talvez essa seja a única alternativa dela. Muita gente estava com medo dela sofrer o mesmo suicídio do Epstein, né? Por esse motivo, o Departamento de Justiça lá dos Murica guardou a mulher em um lugar secreto. Ninguém sabe onde ela está exatamente. Não tem a chamada mugshot, aquela foto que tiram quando você vai para a cadeia nos Estados Unidos, uma foto de frente e uma de lado. Não surgiu isso dela, ninguém sabe onde ela está. Há quem suspeite que ela não está nem nos Estados Unidos. Está, por exemplo, na prisão de Guantánamo, onde o serviço secreto americano leva algumas pessoas muito sensíveis. E lógico, ninguém sabe se ela pretende ou não fazer negociação para delação premiada. Pois bem,
Pode ser que, como não tinham como suicidar a Ghislaine Maxwell, o pessoal que está preocupado com a delação dela pode ter mirado em juízes do caso. Nesse caso, uma juíza de uma parte do caso apenas. Talvez isso até tenha sido feito para mandar um recado para os outros juízes do caso. Lógico, deve-se ressaltar que a juíza Esther Salas é juíza apenas do caso de lavagem de dinheiro do Epstein, que envolve o Deutsche Bank. Ela não é juíza do caso principal, a acusação de pedofilia. Além do processo criminal principal, que foi, lógico, encerrado para ele com a morte dele, mas ele segue, porque tem os cúmplices, como a Ghislaine. E além desse processo principal, existem processos acessórios, indenização civil das vítimas, que requerem indenização do espólio dele, acusações de lavagem de dinheiro, corrupção e etc., que envolvem outras pessoas. O que houve com a juíza Esther Salas claramente foi uma tragédia. Não está claro ainda se o caso tem relação com o caso do Jeffrey Epstein ou não. Tudo aqui são especulações, mas lembre-se, estamos tratando de pessoas muito poderosas, muito cruéis e que podem fazer tudo para livrar seu nome nessa história. É evidente que com essa montanha de coisas suspeitas e interesses políticos envolvidos, não dá para descartar a teoria da conspiração aí também. É realmente muito estranho o cara matar a família da juíza e depois aparecer morto logo em seguida. Isso é coisa típica de máfia, que manda o cara fazer o serviço e depois apaga ele para não deixar pontas soltas para uma futura investigação. O que vai acontecer daqui para frente ninguém sabe, lógico. É um fato que a possível delação premiada da Ghislaine Maxwell vai ser algo que tira o sono de muita gente rica e poderosa lá. No final das contas, isso só mostra como a justiça estatal é comprometida. Justiça privada, se é tendenciosa para um lado, vai à falência. Justiça estatal, quando resolve encobrir crimes de famosos, é muito difícil ter punição. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!